Sou Mackenzie Johnson, 32 anos. Há 3 meses, adquiri secretamente a Morgan Industries, uma empresa notória por sua cultura tóxica no ambiente de trabalho. Curiosa para ver em primeira mão, me disfarcei de Mackenzie Adas, uma nova representante de atendimento ao cliente. Usei tênis com meu traje casual de negócios para testar a reação da gerência a pequenas infrações. Nunca imaginei ser humilhada publicamente e demitida na hora por um gerente de nível médio sedento por poder. Mas quando você é dono da empresa, a vingança não é apenas doce, ou é transformadora. Antes de continuar minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Clique em curtir e inscreva-se se você já lidou com um chefe tóxico e quer ver justiça feita. Minha jornada para me tornar dona da Morgan Industries não me foi entregue de bandeja. Nasci e cresci em Boston, filha de pais trabalhadores que conciliavam vários empregos para sustentar a família. Meu pai trabalhava na construção civil durante o dia e dirigia para uma oficina mecânica à noite, enquanto minha mãe conciliava os turnos em um hospital local com o trabalho de fim de semana como caixa. Eles me incutiram os valores de trabalho duro, integridade e defesa do que é certo. Eu não era o garoto mais rico, mas era determinado. Graças a bolsas de estudo e empregos de meio período, consegui ingressar na Universidade Estadual de Massachusetts, onde me formei em administração com honras. Aqueles anos de faculdade me ensinaram mais do que apenas o lado acadêmico. Trabalhar 20 horas por semana, mantendo a carga horária completa, me mostrou do que eu era capaz quando levado ao limite. Após a formatura, entrei no mundo corporativo com grandes esperanças e entusiasmo, apenas para enfrentar a dura realidade do sexismo que ainda assolava muitos setores. No meu primeiro emprego na Lambert Financial, vi colegas homens com menos experiência serem promovidos em vez de mim. Quando eu apresentava ideias em reuniões, elas eram descartadas, apenas para serem elogiadas quando repetidas por um homem 10 minutos depois. O ponto de ruptura veio durante meu 4º ano na Lambert. Desenvolvi uma estratégia otimizada de aquisição de clientes que economizou milhões para a empresa. Mas meu gerente, Jason, levou todo o crédito durante a apresentação executiva. Quando o confrontei em particular, ele me deu um tapinha no ombro e disse: "É assim que o jogo funciona, querida." Pedi demissão e fundei o Johnson Consulting Group no meu pequeno apartamento. Aqueles primeiros anos foram brutais, jornadas de 16 horas, jantares instantâneos de lamen e o medo constante do fracasso. Mas, gradualmente, minha reputação de integridade e resultados atraiu clientes. Aos 30 anos, minha empresa havia crescido para 50 funcionários, com escritórios em 3 cidades. O sucesso me permitiu realizar um sonho antigo, adquirir e transformar empresas em dificuldades com potencial. A Morgan Industries chamou minha atenção há 3 meses. No papel, tinha produtos e posição de mercado sólidos, mas as taxas alarmantes de rotatividade de funcionários e as avaliações consistentemente negativas em sites de emprego sugeriam problemas mais profundos. Liderança tóxica, gestão baseada no medo e um ambiente deprimente apareciam repetidamente em avaliações anônimas. Como alguém que vivenciou ambientes semelhantes em primeira mão, esses comentários repercutiram em mim em um nível pessoal. Eu poderia simplesmente ter demitido a equipe de gestão após a aquisição, mas isso não revelaria a raiz do problema. Como esses comportamentos tóxicos se manifestam diariamente? Quais políticas os possibilitaram? Quem são os piores infratores? Foi então que formulei meu plano secreto. Com a ajuda discreta de Diane, do RH, uma das poucas executivas cientes da real mudança de propriedade, criei a identidade de Mackenzie Adas, uma nova representante de atendimento ao cliente com um currículo modesto. Diane cuidou da papelada, mantendo minha verdadeira identidade em sigilo, chegando a criar um arquivo pessoal falso e providenciar o processamento normal dos meus contra-cheques. Na noite anterior ao meu primeiro dia disfarçado, encontrei-me com Raquel Peters, minha amiga de longa data e diretora financeira da minha empresa de consultoria. Estávamos jantando em um restaurante tranquilo quando expliquei meu plano. "Você vai fazer o quê?" Raquel quase se engasgou com a água. "Mackenzie, você é dona da empresa. Você poderia simplesmente revisar as políticas e entrevistar os funcionários.
Números e entrevistas formais contam apenas parte da história, expliquei, girando a massa no garfo. As pessoas se comportam de maneira diferente quando sabem que estão falando com o chefe. Preciso ver a realidade sem filtros. Raquel suspirou, pousando o copo. E se alguém te reconhecer pelos diários de negócios ou pela papelada da aquisição? A aquisição foi feita pela minha holding. Meu nome não estava nos comunicados à imprensa. E, sejamos honestos, a maioria dos gerentes de nível médio não lê jornais de negócios nem consulta a estrutura acionária de suas empresas. Vou mudar meu penteado e usar óculos. Vai ficar tudo bem. E por quanto tempo você pretende continuar com essa farsa? Ela perguntou, sem se convencer. 2 semanas, talvez 3. Tempo suficiente para entender o que realmente está acontecendo. Depois, farei as mudanças necessárias com conhecimento de causa. Raquel assentiu relutantemente. Só tome cuidado. As pessoas não reagem bem ao descobrir que foram enganadas, mesmo por bons motivos. Eu entendi as preocupações dela, mas minha decisão já estava tomada. Na manhã seguinte, eu me transformaria de Mackenzie Johnson, CEO e proprietária da empresa, em Mackenzie Adams, representante de atendimento ao cliente iniciante. Mal sabia eu o quão reveladora essa experiência seria. Chegou a manhã de segunda-feira e eu estava diante do espelho do meu apartamento, mal me reconhecendo. Meus ternos de alfaiataria e meus saltos de grife de sempre tinham sumido. Em vez disso, eu usava uma blusa simples, calças sociais discretas e saltos baixos que combinavam com a minha história de capa, uma mulher recomeçando em uma nova carreira. Eu havia prendido meu cabelo loiro, normalmente liso, em um rabo de cavalo prático e adicionado óculos de armação preta. A transformação foi sutil, mas eficaz. Dirigir até a Morgan Industries foi surreal. Apenas 3 meses antes, eu havia entrado por aquelas mesmas portas como um potencial comprador, visitando as instalações com executivos que demonstravam suas melhores expressões. Agora eu estava entrando como um dos funcionários comuns, prestes a vivenciar a cultura da empresa de baixo para cima. O próprio prédio contava a primeira parte da história. Enquanto o andar executivo que eu visitara anteriormente brilhava com móveis e obras de arte modernos, a entrada geral dos funcionários revelava um contraste gritante: carpete desbotado, luzes fluorescentes vibrantes que lançavam uma palidez nada lisonjeira e o cheiro inconfundível de café velho permeando o ar. Depois de passar pela segurança, fui direcionado para uma sala de orientação apertada, onde Diane, desempenhando seu papel com perfeição, me recebeu junto com outros 4 novos contratados. Ela não deu nenhuma indicação de que já tínhamos nos conhecido, explicando profissionalmente as políticas da empresa enquanto distribuía manuais do funcionário repletos de regras e regulamentos. Bem-vindos à Morgan Industries, disse ela com um sorriso experiente. Cada um de vocês será designado para seu departamento após a orientação. Por favor, revisem o manual do funcionário com atenção, especialmente as seções sobre código de vestimenta, políticas de intervalos e protocolos de comunicação. O manual era esclarecedor, 15 páginas apenas sobre código de vestimenta, com especificações que iam desde alturas de salto aceitáveis para mulheres e cores de meias para homens, em 5 páginas detalhando a política de intervalos, incluindo a exigência de registrar idas ao banheiro que cedessem 5 minutos, 8 páginas sobre protocolos de comunicação, especificando tudo, desde requisitos de assinatura de e-mail até restrições em conversas pessoais. Após a orientação, fui escoltado até o departamento de atendimento ao cliente, uma sala ampla com cubículos dispostos em fileiras rígidas. O espaço designado para mim continha um computador antigo, um telefone com um número intimidador de botões e nenhum toque pessoal. Você deve ser a novata, disse uma voz amigável. Virei-me e vi uma mulher mais ou menos da minha idade com um sorriso caloroso que não alcançava seus olhos cansados. Sou Ashley Carter. Meu cubículo é ao lado. Ashley se tornou minha primeira aliada, me mostrando os macetes com paciência e humor. Os sistemas de computador são da idade da pedra, mas você vai se acostumar, explicou ela, me guiando pelo labiríntico portal de atendimento ao cliente. Só não deixe o Thomas te pegar com cara de confuso. Ele adora dar o exemplo aos novatos. Thomas, perguntei. Thomas Wilson,
gerente de departamento, ela sussurrou, olhando ao redor nervosamente. Linda é sua supervisora direta. Ela é decente, mas Thomas supervisiona todas as operações de atendimento ao cliente. Um conselho: fique longe do radar dele. Ao longo daquele primeiro dia, conheci mais colegas. Brian Davis ocupava o cubículo em frente ao meu, um jovem ambicioso que fazia questão de anunciar em alto e bom som seus números de vendas e índices de satisfação dos clientes. Ele falava constantemente sobre sua relação próxima com Thomas, dando dicas sobre futuras promoções. Depois, havia Stephanie Martinez, uma funcionária veterana cuja postura derrotada e respostas automáticas revelavam alguém que há muito tempo havia renunciado a qualquer paixão pelo trabalho. Durante o almoço na sala de descanso sombria, ela ofereceu sua perspectiva. Estou aqui há 8 anos, disse ela, desembrulhando seu sanduíche mecanicamente. Você costumava ter ideias, costumava se importar. Aprenda comigo, Mackenzie. Mantenha a cabeça baixa. Não sugira melhorias e nunca, jamais questione as políticas. Sempre foi assim? Perguntei, genuinamente curioso. Stephanie balançou a cabeça. A empresa era diferente sob a gestão anterior. Nos últimos anos, porém, tudo gira em torno de métricas e medo, principalmente desde que Thomas assumiu o atendimento ao cliente. Finalmente conheci o infame Thomas Wilson no final daquela tarde. Ele caminhou pelo departamento, um homem de estatura média cujo comportamento sugeria que ele se considerava muito mais alto. Seu terno sob medida, cabelo penteado para trás e seu sorriso irônico permanente criavam uma aura de autoimportância que pareceu sufocar a sala ao entrar. Novo funcionário, ele rosnou, parando na minha baia e olhando para uma prancheta em vez de para mim. Adams, certo? Qual é a sua taxa de conversão de chamadas até agora? É meu primeiro dia, senhor, respondi, observando seu rosto se contorcer de desagrado. O primeiro dia não é desculpa para um desempenho ruim. Espero que você esteja atendendo aos padrões mínimos amanhã. Ele foi embora sem esperar por uma resposta. Não leve para o lado pessoal, disse Linda Brown, minha supervisora direta, em voz baixa, depois que ele saiu. Uma mulher gentil na casa dos 50 anos, com olhos gentis e senso prático, Linda parecia constantemente dividida entre apoiar sua equipe e apaziguar Thomas. Ele é assim com todo mundo no começo. Basta seguir o roteiro à risca e registrar tudo corretamente. À medida que minha primeira semana avançava, documentei inúmeras ineficiências e políticas desmotivadoras. Os funcionários precisavam de aprovação para as menores decisões. Os roteiros eram desatualizados e inúteis. Os requisitos excessivos de documentação deixavam menos tempo para realmente resolver os problemas dos clientes. Apesar desses obstáculos, encontrei genuína satisfação em ajudar os clientes, muitas vezes encontrando maneiras criativas de resolver problemas, sem deixar de seguir os rígidos protocolos técnicos. Meus colegas notaram, e Ashley chegou a pedir conselhos sobre um caso particularmente difícil. O que mais me perturbou, no entanto, foram as histórias compartilhadas em voz baixa durante os intervalos para almoço ou conversas fora do horário comercial em um café próximo. Jacob, da contabilidade, demitido por tirar 2 dias de folga enquanto sua mãe estava hospitalizada. Diana, do marketing, obrigada a se demitir após ser repreendida publicamente por um pequeno erro de digitação em uma apresentação. Uma cultura de medo permeava todos os andares, com o nome de Thomas Wilson surgindo repetidamente como executor e criador do ambiente tóxico. Na sexta-feira, eu já tinha testemunhado o suficiente para justificar mudanças imediatas, mas algo me dizia para ir mais a fundo. O fim de semana me proporcionou tempo para refletir, mas a segunda-feira traria novos desafios e uma suspeita crescente de que o que eu tinha visto era apenas a superfície dos problemas na Morgan Industries. Minha segunda semana disfarçada começou com um incidente perturbador. Cheguei cedo, na esperança de organizar meus pensamentos e me preparar para o dia, apenas para encontrar Ashley em sua mesa, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas, atendendo a uma ligação de um cliente. Quando ela desligou, inclinei-me. Tudo bem? Ela enxugou os olhos rapidamente. Tudo bem, só alergia.
Durante o nosso intervalo para o café, a verdade veio à tona. Ashley havia ligado dizendo que estava doente na sexta-feira anterior para cuidar do filho de 7 anos, que estava com febre alta. Thomas ligou para sua casa, perguntando se ela estava realmente doente ou apenas queria um feriado prolongado. Naquela manhã, ele a chamou para o escritório e avisou que sua falta de comprometimento constava em seu prontuário. Meu filho estava ardendo em febre, ela sussurrou, com a voz embargada. A escola ligou. Eu não tive escolha. Meu ex-marido estava viajando e minha mãe só pôde chegar à noite. Meu sangue ferveu. Isso é completamente irracional. Você tem licença médica exatamente para essas situações. No papel, sim. Na realidade. Ela parou de falar quando Brian se aproximou da nossa mesa. Thomas está procurando relatórios de desempenho, anunciou ele com uma satisfação mal disfarçada. Diz que qualquer pessoa com satisfação do cliente abaixo de 85% recebe monitoramento adicional. Depois que Brian saiu, os ombros de Ashley afundaram ainda mais. Minha avaliação caiu para 83% na semana passada por causa de uma falha no sistema que desconectava as chamadas. Relatei out, mas... Isso não é justo, eu disse, esquecendo por um momento que eu não deveria ter nenhuma autoridade. Você falou com o RH? Sua risada amarga me disse tudo. O RH se reporta diretamente ao amigo do Thomas na alta gerência. A última pessoa que reclamou de repente se viu em um plano de melhoria de desempenho. Naquela tarde, vendo Thomas repreender Ashley na frente de todo o departamento por seu baixo desempenho, algo estalou dentro de mim. Levantei-me da minha baia. Com licença, disse eu, mantendo a voz firme. Os problemas no sistema afetaram as métricas de todos na semana passada. Parece injusto destacar apenas um funcionário. A sala ficou em silêncio. Thomas virou-se lentamente, sua expressão era uma mistura de choque e raiva por ter sido desafiado. E você é? Perguntou ele, embora se lembrasse claramente. Mackenzie Adams. Comecei na semana passada. O sorriso dele era frio. Bem, senhora Adams, já que está aqui há uma semana, deve ser especialista em nossas operações. Por favor, compartilhe mais de seus valiosos insights. Mantive contato visual. Acho que as métricas de desempenho devem levar em conta dificuldades técnicas que vão além do controle do funcionário. Anotado, disse ele friamente. Na verdade, eu gostaria de anotar no seu arquivo. Me procure depois desta reunião. O aviso foi claro, mas eu já havia alcançado meu objetivo. Thomas deixou Ashley sozinha pelo resto do dia, concentrando sua energia negativa em mim. A reunião privada consistiu principalmente em ameaças veladas sobre períodos de experiência e como nem todos são aptos para as indústrias Morgan. No dia seguinte, decidi testar o sistema de relatórios de RH. Registrei uma reclamação formal sobre o comportamento de Thomas, documentando cuidadosamente o tratamento que ele deu a Ashley e a aplicação injusta de métricas de desempenho durante falhas no sistema. 3 dias depois, Linda me chamou de lado. O RH não tem registro da sua reclamação, disse ela calmamente. Isso já aconteceu antes. Tome cuidado, Mackenzie. Enquanto isso, eu estava me conectando com outros funcionários, reunindo mais histórias que pintavam um quadro perturbador. Durante o almoço com Stephanie e alguns outros de diferentes departamentos, descobri disparidades salariais significativas entre funcionários homens e mulheres com funções e experiência idênticas. Grace, da contabilidade, confidenciou que mulheres eram rotineiramente preteridas em promoções com explicações vagas sobre não estarem preparadas ou precisarem de mais experiência. A conversa mais reveladora aconteceu durante um encontro improvisado depois do expediente em um restaurante próximo. Kevin, do desenvolvimento de produtos, contou que Thomas já havia trabalhado em uma empresa que foi processada por práticas hostis no ambiente de trabalho. Eles fizeram um acordo extrajudicial, abafaram tudo, explicou entre mordidas no aperitivo. De repente, Thomas aparece aqui com uma recomendação brilhante de um amigo que agora é nosso vice-presidente de operações. Enquanto coletava essas informações,
continuei desempenhando minha função de atendimento ao cliente com dedicação. Desenvolvemos uma maneira mais eficiente de lidar com dúvidas comuns sobre cobrança, reduzindo o tempo de atendimento em quase 30%. Documentei o processo e compartilhei com Linda, que pareceu genuinamente impressionada. 2 dias depois, ouvi Thomas explicando seu novo protocolo de atendimento ao cliente para o chefe de departamento de outro andar, meu processo, palavra por palavra, sem atribuição. Isso é trabalho seu, sussurrou Ashley, notando minha expressão. Ele faz isso o tempo todo. Leva o crédito por qualquer boa ideia que possa receber atenção positiva de cima. Ao final da segunda semana, Thomas me colocou sob o que ele chamou de supervisão reforçada, exigindo que eu enviasse relatórios de todas as atividades a cada hora. Cada movimento meu era examinado, cada chamada monitorada. Ele está tentando construir um caso para te demitir, alertou Linda durante um raro momento a sós. Já vi isso antes. Seja perfeita. Documente tudo, e talvez você sobreviva. O que Thomas não sabia era que eu estava construindo meu próprio caso, registrando meticulosamente cada violação de política, cada caso de favoritismo, cada exemplo de liderança tóxica. Todas as noites, eu transferia minhas observações para um documento seguro, criando um registro abrangente da disfunção dentro da Morgan Industries. O ponto de ruptura estava se aproximando mais rápido do que eu esperava. Durante uma reunião de departamento, Thomas fez vários comentários passivo-agressivos sobre minha vestimenta, sugerindo que algumas pessoas precisavam revisar o manual de código de vestimenta. Naquela noite, enfrentei um dilema interno. Eu tinha evidências mais do que suficientes para justificar uma reformulação completa da gestão e das políticas. Uma parte de mim queria revelar minha identidade imediatamente e pôr fim ao reinado tóxico, mas outra parte reconhecia o valor de vivenciar toda a extensão do abuso sofrido pelos funcionários comuns. Se eu interviesse agora, poderia perder insights cruciais que poderiam subsidiar reformas mais eficazes. Após cuidadosa reflexão, decidi ir um pouco mais além para ver como Thomas reagiria a um pequeno desafio à sua autoridade. O código de vestimenta parecia o teste perfeito. De acordo com minha pesquisa, quase 40% das demissões sob a liderança de Thomas envolveram violações subjetivas do código de vestimenta. Amanhã, eu usaria trajes confortáveis e profissionais, com uma pequena diferença: tênis em vez de sapatos sociais. O que aconteceu em seguida mudaria a Morgan Industries para sempre. Na manhã do que ficaria conhecido em toda a empresa como o incidente, eu estava diante do meu armário, tomando uma decisão calculada. Durante as 2 semanas em que estive disfarçada, segui rigorosamente o código de vestimenta opressivo: blusas conservadoras, saias ou calças sociais na altura do joelho, saltos fechados entre 2,5 e 5 centímetros, joias mínimas e maquiagem discreta. Hoje seria diferente. Escolhi um terninho azul marinho e uma blusa branca perfeitamente adequados. Mas, em vez dos saltos obrigatórios, escolhi tênis brancos simples e limpos. Minha justificativa não era apenas testar a reação de Thomas depois de 2 semanas usando saltos desconfortáveis. Uma antiga lesão no tornozelo dos meus tempos de futebol americano na faculdade havia se agravado, causando dor genuína todas as noites. De acordo com as próprias políticas da empresa, acomodações médicas eram supostamente permitidas com a documentação adequada. Eu tinha na mala o atestado do meu ortopedista recomendando calçados de suporte, embora suspeitasse que isso não faria diferença para Thomas. Era tanto um teste quanto uma necessidade legítima. Cheguei ao escritório 15 minutos mais cedo, como de costume. Ashley notou meu calçado imediatamente. Escolha ousada, sussurrou ela, com os olhos arregalados. São tênis? Meu tornozelo está doendo muito, expliquei com sinceridade. Tenho um atestado médico, caso alguém pergunte. Ela pareceu preocupada. Thomas já demitiu pessoas por menos. Janete usou sapatilhas em vez de saltos no mês passado porque estava grávida e tinha os pés inchados. Mesmo assim, ele a denunciou. A manhã transcorreu normalmente no início. Atendi minhas ligações com eficiência, resolvi vários problemas complexos de clientes e até ajudei Brian a solucionar um erro no sistema,
embora ele estivesse relutante em aceitar a ajuda de alguém que considerava um rival. Às 10h30, nos reunimos na sala de conferências para a reunião semanal da equipe. Linda liderou a primeira parte, revisando as métricas de desempenho e anunciando que nosso departamento havia melhorado os índices de satisfação do cliente em 5% em relação à semana anterior. Antes de continuarmos, disse ela, alguém tem sugestões para melhorias adicionais? Normalmente, essas solicitações eram recebidas com silêncio, pois os funcionários já haviam aprendido que novas ideias não levavam a lugar nenhum ou eram apropriadas pela gerência. Hoje, porém, decidi contribuir. Percebi que nosso roteiro para contestações de cobrança causa confusão para os clientes, disse eu. Se simplificássemos a linguagem e adicionássemos autorização para oferecer ajustes de boa-fé abaixo de $50, poderíamos resolver as chamadas mais rapidamente e aumentar a satisfação. Vários colegas concordaram com a cabeça. Linda parecia pensativa, tomando notas. Vale a pena considerar. Obrigada, Mackenzie. O momento positivo foi destruído quando Thomas entrou na sala 10 minutos atrasado, com o café na mão. Ele ficou parado no fundo por um instante, observando a reunião em andamento, e então interrompeu Linda no meio da frase. Os números de produtividade ainda estão abaixo da meta, anunciou, sem se dar ao trabalho de se desculpar pelo atraso. Precisamos nos esforçar mais esta semana. Sem desculpas. Ele começou sua caminhada habitual ao redor da mesa de conferências, uma tática de intimidação que eu já havia observado em reuniões anteriores. Quando chegou à minha cadeira, parou abruptamente, seu olhar se voltando para os meus pés. Senhora Adams, disse ele, com a voz transbordando condescendência, esses tênis são esportivos para uma reunião profissional de negócios? Todas as cabeças na sala se voltaram para mim. Mantive a compostura, encarando-o diretamente. Sim, senhor. Tenho uma lesão antiga no tornozelo que foi agravada pelo uso de salto. Tenho documentação médica, se necessário. O rosto de Thomas endureceu. Nosso código de vestimenta é muito claro. A seção 4, parágrafo 12, proíbe especificamente calçados esportivos, independentemente da cor ou do estilo. Entendo, mas a seção 6, parágrafo 3, menciona acomodações médicas com a documentação adequada, respondi, pegando minha bolsa para pegar o atestado médico. Thomas me interrompeu com um gesto brusco. O procedimento apropriado é enviar os pedidos de acomodação ao RH para aprovação antes de violar o código de vestimenta, não depois de ser flagrado. Eu não sabia dessa exigência, respondi, o que era verdade. Esse procedimento específico não constava no manual do funcionário, mas aparentemente existia em algum documento complementar não fornecido aos novos contratados. Ignorância das políticas não é desculpa, declarou Thomas, elevando a voz para garantir que todos na sala pudessem ouvir claramente. Esse tipo de desrespeito flagrante aos padrões da empresa é exatamente o que impede o progresso da nossa equipe. A sala ficou completamente silenciosa. Linda olhou para suas anotações, visivelmente desconfortável, mas sem vontade de desafiar Thomas. Com todo o respeito, comecei, não acredito que meu calçado esteja afetando meu desempenho no trabalho ou os resultados da equipe. O rosto de Thomas ficou vermelho de raiva. Com todo o respeito, senhorita Adams, a senhora está aqui há menos de 3 semanas. Você não decide o que afeta o desempenho da equipe. Ele se virou para se dirigir a toda a sala. Este é um exemplo perfeito do problema de atitude que não toleramos na Morgan Industries. Quando uma pessoa pensa que as regras não se aplicam a ela, isso mina toda a cultura organizacional. Virando-se para mim, sua voz assumiu um tom teatral, claramente representando o público. Senhora Adams, seu período probatório tem sido insatisfatório. Seu desrespeito às políticas da empresa, suas métricas de desempenho questionáveis e agora essa violação do código de vestimenta demonstram que você simplesmente não pertence à Morgan Industries. As palavras me magoaram mais do que eu esperava, mesmo sabendo da minha verdadeira posição. Ouvir você não pertence a este lugar dito com tanto desprezo na frente de colegas com quem eu havia me apaixonado foi genuinamente doloroso. Algumas pessoas ao redor da mesa se mexeram, desconfortáveis. Brian deu um sorriso irônico,
visivelmente satisfeito por ver um rival em potencial eliminado. A maioria desviou o olhar, com medo de fazer contato visual com Thomas ou comigo. Apenas Ashley demonstrava evidente aflição, com o rosto pálido e as mãos ligeiramente trêmulas. Arrume seus pertences pessoais, continuou Thomas. A segurança os acompanhará para fora do prédio. Isso é mesmo necessário? Perguntei, mantendo uma calma notável apesar da humilhação. Ficarei feliz em trocar para calçados adequados. Não se trata mais dos sapatos, disse Thomas com um aceno de desdém. Trata-se da sua atitude e do seu encaixe na nossa organização. Algumas pessoas simplesmente não são adequadas para a Morgan Industries. Vários colegas riram nervosamente, não por puro divertimento, mas pela tensão desconfortável e pelo desejo de se alinharem à autoridade. Thomas pareceu interpretar isso como um endosso, impertigando-se e ajeitando a gravata com satisfação. Por favor, saiam da reunião agora. Linda vai processar a papelada da sua demissão. Linda finalmente falou, com a voz quase inaudível. Thomas, talvez pudéssemos discutir isso em particular primeiro. Não há nada para discutir, ele retrucou. Já tomei minha decisão. Quando peguei meu caderno e me levantei para sair, Thomas não resistiu a uma última provocação. Que isso sirva de lição para todos sobre a importância de seguir procedimentos e respeitar a autoridade. Saí com dignidade, ciente de que 23 pares de olhos me seguiam. Na minha baia, um segurança já esperava, parecendo entediado e um pouco envergonhado com a sua tarefa. Só preciso pegar minha bolsa, disse a ele, lutando contra as lágrimas inesperadas. A humilhação parecia real, apesar de saber o que viria a seguir. Não tenha pressa, ele disse gentilmente, dando um passo para trás para me dar espaço. Enquanto eu recolhia meus poucos pertences pessoais, Ashley se aproximou cautelosamente. Isso é errado, sussurrou ela. Tão errado. Está tudo bem, assegurei-lhe, apertando-lhe a mão brevemente. As coisas vão melhorar. A caminhada pelo departamento até o elevador foi excruciante. Colegas espiavam por cima das paredes dos cubículos, alguns com simpatia, outros cuidadosamente inexpressivos. O segurança mantinha uma distância respeitosa, claramente desconfortável com seu papel no espetáculo. Uma vez dentro do meu carro, no estacionamento, finalmente deixei as lágrimas rolarem. Não eram apenas fingimento. Apesar de saber da minha verdadeira posição, a experiência de ser humilhada e demitida publicamente foi genuinamente dolorosa. Agora eu entendia, em um nível visceral, o que outros funcionários haviam suportado. Liguei para Raquel imediatamente, com as mãos ainda tremendo. Aconteceu, eu disse quando ela atendeu. O Thomas me demitiu na frente de todo mundo por causa de tênis. Raquel parecia incrédula. Você está bem? Estou bem, eu disse, enxugando os olhos. Na verdade, estou mais do que bem. Agora sei exatamente o que precisa mudar e tenho a oportunidade perfeita para fazer isso acontecer. Qual é o plano? Ela perguntou. Liguei o carro, com uma sensação de propósito substituindo a dor da humilhação. Ligue para o William e para a diretoria. Teremos uma reunião de emergência hoje à noite. Amanhã de manhã, Thomas Wilson e toda a equipe administrativa terão uma grande surpresa. Quando cheguei à minha casa de fato, um espaçoso apartamento no centro da cidade que contrastava fortemente com o modesto aluguel que eu havia usado durante minha estadia como agente secreto, minhas emoções haviam se cristalizado, passando da mágoa para a determinação. Troquei minha roupa da Mackenzie Adams por roupas mais confortáveis, me desfazendo simbolicamente da persona que eu havia habitado nas últimas 2 semanas. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Raquel, reunião de emergência do conselho marcada para as 19 horas no seu escritório. William confirmou. William Preston foi meu advogado por anos, um homem perspicaz e de ética impecável que me orientou em inúmeras aquisições de negócios. Seu conselho seria crucial para o que eu havia planejado. Passei as horas seguintes organizando minha documentação. Durante meu tempo disfarçado, mantive registros meticulosos de cada violação de política, cada caso de favoritismo, cada exemplo de comportamento tóxico.
Eu tinha datas, horários, testemunhas e, em alguns casos, gravações secretas de incidentes particularmente flagrantes. O fato de Michigan ser um estado com consentimento de uma parte para gravações tinha funcionado a meu favor. As evidências pintavam um quadro contundente: discriminação sistemática contra mulheres e minorias, aplicação arbitrária de políticas, supressão das preocupações dos funcionários e uma cultura de medo mantida por meio de humilhação e retaliação públicas. Thomas Wilson não era a doença, mas sim o sintoma mais visível de um sistema disfuncional que recompensava o bullying e punia a inovação. Às 6h30, cheguei ao meu prédio de escritórios no centro da cidade, onde o Johnson Consulting Group ocupava o último andar. O ambiente familiar me pareceu estranho depois de semanas fingindo ser outra pessoa. Minha assistente, Julia, me recebeu com evidente alívio. Você está diferente, observou ela, observando o meu traje casual e as olheiras persistentes. Foi uma experiência educativa, respondi com um sorriso cansado. Os membros do conselho já estão chegando? Eles estão se reunindo na sala de conferências principal. Raquel já os está informando sobre a situação. William chegou em seguida, seu terno de 3 peças de sempre e sua expressão séria, uma constante reconfortante em meio ao caos dos eventos recentes. Revisei suas anotações preliminares, disse-lhe depois que nos acomodamos em meu escritório. Do ponto de vista jurídico, você tem mais do que o suficiente para justificar a demissão imediata de vários gerentes, incluindo este Thomas Wilson. A exposição da empresa à responsabilidade civil é significativa. Não quero apenas demitir pessoas, expliquei. Quero uma mudança sistemática. Trata-se de transformar a cultura, não apenas remover os maus atores. William assentiu, pensativo. Uma abordagem abrangente. Sábia, porém mais desafiadora. Precisaremos discutir potenciais desafios legais a mudanças políticas abrangentes. Às 19h, juntamo-nos ao conselho na sala de conferências. Os 5 membros do conselho da Morgan Industries haviam sido selecionados por mim durante a aquisição, uma mistura de líderes empresariais experientes em quem eu confiava, de empreendimentos anteriores. Todos haviam sido informados sobre minha operação secreta desde o início, embora não soubessem o quão dramática ela terminaria. Primeiro, comecei depois que todos se sentaram, quero agradecer a todos por apoiarem essa abordagem nada convencional. O que descobri é pior do que esperávamos. Apresentei minhas descobertas metodicamente, compartilhando exemplos específicos de liderança tóxica e discriminação sistemática. As expressões dos membros do conselho variaram da preocupação à indignação à medida que o quadro geral emergia. Essa demissão de hoje, disse Elizabeth Tim, nossa integrante mais experiente do conselho, não foi planejada como parte do seu disfarce, foi? Não, admiti. Thomas Wilson me demitiu por usar tênis devido a uma lesão no tornozelo, apesar de ter documentação médica. Ele usou isso como uma oportunidade para humilhação pública e para reforçar sua autoridade. Um ambiente de trabalho hostil como nos livros, comentou William, fazendo anotações. O aspecto da acomodação médica acrescenta outra camada de potencial responsabilidade. Nas 2 horas seguintes, discutimos opções para lidar com os problemas sistêmicos. Simplesmente demitir Thomas e outros gerentes tóxicos não seria suficiente. Precisávamos reformular os processos de RH, estabelecer canais genuínos para o feedback dos funcionários, revisar o manual de políticas opressivo e criar uma cultura em que a inovação e o respeito fossem valorizados em detrimento da conformidade rígida e do medo. Proponho uma abordagem em 3 fases, expliquei, exibindo um plano preliminar na tela da sala de conferências. Fase 1. Remoção imediata dos líderes mais problemáticos, começando por Thomas Wilson. Fase 2. Implementação de políticas e liderança provisórias. Fase 3. Desenvolvimento colaborativo de uma nova cultura organizacional com a contribuição dos funcionários. O Conselho aprovou o plano por unanimidade, com Elizabeth acrescentando: a natureza pública de sua demissão na verdade apresenta uma oportunidade única para uma correção igualmente pública. Quando a reunião terminou, Raquel me chamou de lado. Como você quer lidar com isso pessoalmente? Vai ser dramático. Pensei na pergunta com cuidado.
preciso demonstrar a mesma coragem que gostaria dos meus funcionários. Isso significa encarar Thomas diretamente, diante das mesmas pessoas que testemunharam a minha humilhação, sem me esconder atrás de memorandos ou intermediários. Após a saída dos membros do conselho, William permaneceu para ajudar a preparar os documentos legais necessários, incluindo os documentos de rescisão de Thomas e os acordos para a equipe de gestão interina. Trabalhamos até quase meia-noite, garantindo que tudo fosse executado corretamente. Antes de sair, passei um tempo me preparando para o confronto que aconteceria na manhã seguinte. Selecionei minha roupa com cuidado, um terno cinza escuro de corte impecável que projetava autoridade sem ostentação, combinado com minha blusa azul safira característica que realçava meus olhos. O conjunto seria completado com saltos confortáveis, porém elegantes. Eu queria parecer profissional, mas não intimidador ou autoritário, mas acessível. Ensaiei o que diria, buscando um equilíbrio entre abordar o incidente específico e as questões culturais mais amplas. Meu objetivo não era a vingança pública, mas a transformação, usando aquele momento para sinalizar o início de uma mudança genuína. Mais tarde naquela noite, liguei para Linda Brown, minha supervisora direta durante meu período de trabalho secreto. Ela atendeu com cautela, claramente surpresa com a ligação de um funcionário recém-demitido. Mackenzie, está tudo bem? Linda, preciso te contar uma coisa importante. Mas preciso da sua discrição absoluta até amanhã de manhã. O que está acontecendo? Ela perguntou, com confusão evidente na voz. Não sou Mackenzie Adams, representante de atendimento ao cliente. Sou Mackenzie Johnson, dona da Morgan Industries. Tenho trabalhado disfarçada para entender a cultura da empresa. O silêncio que se seguiu foi profundo. Finalmente, Linda falou, sua voz quase um sussurro. O novo grupo de proprietários, era você? Sim. E amanhã de manhã, volto para abordar o que aconteceu hoje e anunciar mudanças significativas. Gostaria da sua ajuda para coordenar uma reunião geral na sala de conferências principal às 9 horas. Outra longa pausa. Thomas demitiu o dono da empresa por causa dos tênis, disse ela, parecendo atordoada. Ele fez. E agora preciso consertar não só esse incidente, mas a cultura que o tornou possível. Posso contar com a sua ajuda, Linda? Sua voz se fortaleceu com determinação. Com certeza. 9 horas, sala de conferências principal. Vou fazer acontecer. Dormi surpreendentemente bem naquela noite, com a certeza do propósito dissipando a dor persistente da humilhação. Amanhã seria desafiador, mas também seria o começo de algo melhor para todos na Morgan Industries, exceto talvez para Thomas Wilson. Na manhã seguinte, cheguei à Morgan Industries vestida não como Mackenzie Adams, representante de atendimento ao cliente, mas como Mackenzie Johnson, CEO e proprietária. Meu terno sob medida, penteado profissional e maquiagem discreta criaram uma aparência radicalmente diferente do visual deliberadamente discreto que eu havia adotado disfarçada. Mesmo sem a transformação, a confiança na minha postura e o propósito no meu andar teriam sinalizado alguém muito diferente da mulher que fora escoltada para fora, envergonhada, no dia anterior. O segurança da recepção olhou 2 vezes quando me aproximei, e o reconhecimento lentamente transpareceu em seu rosto. Senhorita Adams, quer dizer, me desculpe, a senhora parece alguém que... Sorri, estendendo meu documento de identificação e cartão de acesso ao prédio com meu nome verdadeiro e cargo. Mackenzie Johnson. Acho que estou sendo esperada. Seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava da minha identidade para o meu rosto. Sim, senhora. A senhorita Brown disse que a senhora chegaria. Ele me devolveu as credenciais com uma deferência visivelmente maior do que no dia anterior. Enquanto eu esperava o elevador, uma voz familiar chamou atrás de mim, segure a porta, por favor. Thomas Wilson correu em direção ao elevador, com a atenção concentrada no celular, sem registrar quem havia segurado a porta até que ambos estivéssemos lá dentro. Quando ele finalmente olhou para cima, sua expressão não demonstrava reconhecimento, apenas a avaliação automática de um estranho. Seu olhar se concentrou em meu terno caro e em meu comportamento confiante,
e eu praticamente o vi avaliando o meu status e se eu valia a pena ser reconhecido. Bom dia, eu disse, gentilmente. Ele assentiu brevemente e voltou a se concentrar no celular, me dispensando da sua atenção. A ironia não passou despercebida. Ontem, ele mal podia esperar para concentrar sua desaprovação em mim. Hoje, não me reconhecendo como alguém que ele poderia dominar, eu não valia o seu tempo. O elevador parou primeiro no andar executivo. Quando saí, Thomas finalmente olhou para cima com uma leve surpresa, claramente se perguntando por que alguém que ele não conhecia tinha acesso ao andar restrito. Tenha um bom dia, Sr. Wilson, eu disse com um sorriso. Vejo você em breve. Sua testa franziu em confusão quando as portas se fecharam entre nós. O andar executivo estava silencioso àquela hora da manhã, mas a recepcionista já estava em sua mesa. Sua saudação profissional vacilou quando ela me olhou mais atentamente. Bom dia. Sou Mackenzie Johnson, eu disse, observando o reconhecimento surgir em seus olhos. Senhorita Johnson. Não esperávamos, quer dizer, bem-vindas. Ela mexeu no celular. Devo avisar alguém da sua chegada? Isso não será necessário. Linda Brown está organizando uma reunião geral na sala de conferências principal às 9 horas. Gostaria de usar meu escritório até lá. Meu escritório na Morgan Industries permaneceu praticamente sem uso desde a aquisição. Parecia impessoal e estéril, muito parecido com a cultura corporativa que eu havia vivenciado nas últimas semanas. Tomei nota mental de redesenhar este espaço também para refletir os valores que eu queria incutir em toda a empresa. Às 8h45, Linda ligou para confirmar que o encontro estava marcado. Todos estarão lá, disse ela, com a voz demonstrando nervosismo e excitação, inclusive Thomas. Perfeito. E obrigada, Linda. Sua ajuda significa muito. Depois do que testemunhei ontem, é o mínimo que posso fazer. Pontualmente às 9 horas, entrei na sala de reuniões principal. Era significativamente maior do que a sala de reuniões do departamento onde eu havia sido demitido, com capacidade para toda a equipe de atendimento ao cliente, além de gerentes de outros departamentos. Linda tinha feito um excelente trabalho reunindo todos em cima da hora. Parei na porta, observando a cena. Perto da entrada, Thomas estava com alguns outros gerentes, parecendo irritados com a reunião misteriosa. Ashley estava sentada com outros representantes de atendimento ao cliente, com uma expressão ansiosa. Brian parecia entediado e impaciente. Por toda a sala, funcionários cochichavam entre si, especulando sobre o propósito da reunião. Linda foi a primeira a subir ao pódio. Obrigada a todos por terem vindo tão em cima da hora. Temos um anúncio importante da nossa nova proprietária e CEO, Mackenzie Johnson. Enquanto eu caminhava para a frente, uma onda de sussurros percorreu a sala. Algumas pessoas que trabalharam comigo durante meu tempo como agente secreto ficaram boquiabertas ao me reconhecer. O rosto de Thomas permaneceu confuso, ainda sem fazer a conexão. Bom dia a todos, comecei, com a voz calma e contida. Muitos de vocês me conhecem como Mackenzie Adams, que comecei no atendimento ao cliente há 2 semanas. Outros podem me reconhecer como Mackenzie Johnson, que adquiriu a Morgan Industries há 3 meses. A sala irrompeu em murmúrios. O rosto de Thomas perdeu a cor ao mesmo tempo em que o reconhecimento e a compreensão o atingiram. Ele deu um passo involuntário para trás, esbarrando na parede atrás de si. Nas últimas 2 semanas, tenho trabalhado com vocês para entender em primeira mão a cultura e os desafios desta empresa. Essa não é uma prática incomum para mim ao adquirir uma empresa. Acredito que liderança exige entender a realidade cotidiana de todos os funcionários, não apenas analisar relatórios e métricas. Fiz contato visual com várias pessoas na sala, incluindo Ashley, cuja expressão de choque estava dando lugar a um sorriso hesitante. Ontem, como muitos de vocês testemunharam, fui demitida publicamente do meu cargo de representante de atendimento ao cliente pelo Sr. Thomas Wilson por usar tênis em vez de sapatos sociais, apesar de ter documentação médica para uma acomodação. Todos os olhares se voltaram para Thomas,
que já havia se recuperado o suficiente para adotar uma postura defensiva, com os braços cruzados firmemente sobre o peito. Aquele incidente, embora pessoalmente humilhante, forneceu insights valiosos sobre as práticas de liderança que criaram um ambiente tóxico na Morgan Industries. As palavras do Sr. Wilson para mim foram, e eu cito: "Você não pertence à Morgan Industries." Ativei um gravador, reproduzindo as mesmas palavras de Thomas no dia anterior. Sua voz, desdenhosa e indiferente, ecoou pela sala agora silenciosa. O que vocês testemunharam ontem não foi um incidente isolado. Durante meu tempo aqui, documentei inúmeros exemplos de bullying, discriminação, aplicação arbitrária de políticas e supressão de preocupações dos funcionários. Descrevi exemplos específicos, tomando cuidado para não constranger as vítimas e deixando claro que os problemas eram sistemáticos e generalizados. Thomas se mexeu, desconfortável, abrindo a boca de vez em quando como se fosse protestar, mas depois pensou melhor. "Isso acaba hoje", continuei, com a voz firme, mas sem raiva. A Morgan Industries se tornará um lugar onde os funcionários são valorizados, onde as ideias são bem-vindas, onde as políticas existem para apoiar o sucesso em vez de punir pequenas infrações e onde liderança significa empoderamento em vez de intimidação. Virei-me diretamente para Thomas. "Sr. Wilson, sua abordagem de liderança é fundamentalmente incompatível com a empresa que estamos construindo. Seu contrato de trabalho está rescindido, com efeito imediato." O choque em seu rosto teria sido cômico em outras circunstâncias. Ele deu um passo à frente, finalmente recuperando a voz. "Você não pode." "Isso é." "Eu só estava seguindo os protocolos estabelecidos", gaguejou. "Os próprios protocolos eram parte do problema", respondi calmamente. "Mas a sua implementação foi além até mesmo dessas diretrizes falhas. Você usou sua autoridade para humilhar, em vez de desenvolver, os funcionários, para suprimir a inovação, em vez de incentivá-la, e para criar medo, em vez de engajamento." Acenei para William e 2 seguranças que entraram silenciosamente durante meu discurso. "Estes senhores irão acompanhá-lo até o RH para preencher a papelada de saída e depois até sua sala para recolher seus pertences pessoais." Thomas procurou desesperadamente por aliados, mas não encontrou nenhum entre os gerentes que o haviam apoiado anteriormente. "Isso é uma armação, uma cilada. Você violou deliberadamente a política para criar essa situação." "Não, Sr. Wilson. Eu simplesmente vivenciei o que inúmeros funcionários suportaram sob sua liderança. A diferença é que estou em posição de garantir que isso nunca mais aconteça." Quando a segurança se aproximou, Thomas fez uma última tentativa. "Você vai se arrepender. A diretoria não vai tolerar táticas tão pouco profissionais." O conselho aprovou esta ação por unanimidade ontem à noite, após analisar extensa documentação sobre suas práticas de liderança. Informei-o: "Agora, por favor, saia com dignidade, ao contrário de ontem, quando você me negou essa oportunidade." Enquanto Thomas era escoltado para fora, a tensão na sala se dissipou visivelmente. Continuei me dirigindo aos funcionários restantes. "Este é apenas o começo das mudanças na Morgan Industries. Nas próximas semanas, revisaremos todas as políticas, estabeleceremos canais genuínos para o feedback dos funcionários e criaremos uma cultura em que o respeito e a inovação sejam nossos maiores valores." Anunciei várias mudanças imediatas: a suspensão do código de vestimenta excessivo em favor de padrões profissionais simples, a eliminação de métricas de desempenho punitivas e o estabelecimento de um sistema de denúncia anônima para preocupações no local de trabalho. Por fim, tenho o prazer de anunciar que Linda Brown será promovida a gerente interina do departamento, substituindo o Sr. Wilson. Linda tem demonstrado constantemente compaixão e competência em circunstâncias difíceis. A sala irrompeu em aplausos espontâneos quando Linda se aproximou, parecendo surpresa e emocionada com o reconhecimento. Apertei sua mão calorosamente antes de me virar e me dirigir à plateia. Entendo que confiança é conquistada, não declarada. As mudanças que anunciei hoje são apenas os primeiros passos na transformação da Morgan Industries. Contarei com cada um de vocês para ajudar a construir a empresa na qual todos merecemos trabalhar. Ao final da reunião,
os funcionários se aproximaram com perguntas, preocupações e, em muitos casos, simplesmente para expressar alívio e um otimismo cauteloso. Ashley esperou até que a multidão diminuísse antes de se aproximar, com lágrimas nos olhos. Não acredito que era você o tempo todo, disse ela. Quando Thomas te demitiu, me senti tão impotente. Sua gentileza tornou uma experiência difícil suportável, eu disse a ela com sinceridade. Pessoas como você são a razão pela qual acredito que esta empresa pode mudar. À medida que os funcionários retornavam gradualmente aos seus departamentos, a realidade do que acabará de acontecer começou a se impor. Eu havia vivenciado em primeira mão a cultura tóxica que se alastrava na Morgan Industries e agora tinha a oportunidade e a responsabilidade de transformá-la. A jornada pela frente seria desafiadora, mas o olhar de esperança nos rostos dos meus funcionários a tornava, sem dúvida, valiosa. Os dias que se seguiram à revelação, como os funcionários agora a chamavam, foram intensos, mas produtivos. Transferi temporariamente meu escritório principal para a Morgan Industries, tornando-me visível e acessível aos funcionários de todos os níveis. Isso não era apenas simbólico, eu precisava guiar pessoalmente a transformação e demonstrar meu comprometimento com as mudanças que havia prometido. Minha primeira prioridade foi abordar os funcionários que mais sofreram com o regime anterior. Agendei reuniões individuais com aqueles que passaram por dificuldades específicas, começando com Ashley. Sua situação era especialmente preocupante. Uma mãe solteira lutando contra as políticas rígidas que a penalizavam por emergências familiares. Nunca pensei que alguém realmente me ouvisse, disse ela durante o nosso encontro, ainda um tanto impressionada com a mudança drástica nas circunstâncias. Eu estava pronta para pedir demissão, mesmo sem outro emprego garantido. A situação tinha se tornado insuportável. Por que você ficou tanto tempo? Perguntei, genuinamente curioso. O plano de saúde do meu filho, ela admitiu. Ele tem asma, e eu não podia arriscar uma lacuna na cobertura, então suportei as humilhações diárias. A história dela reforçou minha determinação em criar não apenas um ambiente de trabalho menos tóxico, mas também um que apoiasse ativamente o bem-estar dos funcionários. Ao final da semana, implementamos uma política provisória que oferecia horários flexíveis para pais e cuidadores, com Ashley ajudando a elaborar diretrizes práticas e compassivas. A promoção de Linda a gerente de departamento foi anunciada oficialmente, juntamente com uma ordem clara de priorizar o desenvolvimento dos funcionários em detrimento da aplicação de regras rígidas. Sua primeira ação foi eliminar os requisitos excessivos de documentação que impediam os representantes de realmente resolver os problemas dos clientes. Eu tinha essas ideias há anos, confessou ela durante uma sessão de planejamento, mas expressá-las antes significaria a retaliação imediata de Thomas. Com a ajuda de Linda, identifiquei outros funcionários cujos talentos haviam sido reprimidos pela gestão anterior. Stephanie, a funcionária veterana que parecia tão derrotada, revelou-se um repositório de conhecimento institucional e soluções criativas quando se sentiu segura para compartilhar suas ideias. A abordagem inovadora de Ashley ao atendimento ao cliente, anteriormente rejeitada por Thomas, tornou-se a base para um novo programa de treinamento. Sua empatia natural e habilidades de resolução de problemas, livres das restrições de roteiros ultrapassados e métricas punitivas, floresceram no ambiente em transformação. Lidar com os problemas sistêmicos exigiu mudanças mais fundamentais. Trabalhando com profissionais de RH que contratei da minha empresa de consultoria, reformulamos completamente a estrutura de relatórios para preocupações no local de trabalho. O novo sistema incluiu múltiplos canais para relatar problemas, proteção contra retaliações e monitoramento transparente de como os problemas eram resolvidos. O manual do funcionário passou por uma transformação drástica, reduzindo de 300 páginas de restrições e penalidades para 50 páginas de diretrizes claras e recursos de apoio. O infame código de vestimenta de 15 páginas foi substituído por um único parágrafo que enfatizava a apresentação profissional, respeitando a expressão individual e atendendo às necessidades pessoais. Nem todos acolheram as mudanças. Brian, que prosperou sob o favoritismo de Thomas, teve dificuldades para se adaptar a um ambiente baseado em mérito.
Durante uma reunião particularmente tensa, em que ele reclamou da queda dos padrões, ofereci-lhe uma escolha: adaptar-se à nova cultura ou aceitar uma generosa indenização. Ele escolheu a segunda opção, juntamente com vários outros gestores que haviam permitido ou perpetuado a cultura tóxica. 3 meses após minha experiência como agente secreto, a transformação estava a todo vapor. A rotatividade de funcionários havia diminuído 60%. Os índices de satisfação dos clientes aumentaram drasticamente. Até o ambiente físico estava mudando, com reformas para criar espaços mais colaborativos e iluminação natural. Durante esse período, mantive meu hábito de passar um tempo na linha de frente pelo menos uma vez por semana. Trabalhei ao lado de representantes de atendimento ao cliente, participei de reuniões de desenvolvimento de produtos ou me juntei à equipe do depósito. Não eram aparições cerimoniais, mas turnos de trabalho genuínos que me mantinham conectado à realidade cotidiana da empresa. Numa tarde de terça-feira, eu estava com a Ashley revisando os dados de feedback dos clientes quando ela fez uma pergunta que claramente estava em sua mente. Por que você fez isso? Quer dizer, se disfarçar. A maioria dos executivos teria contratado consultores ou algo assim. Pensei cuidadosamente na minha resposta. Quando eu estava começando minha carreira, tive um chefe muito parecido com o Thomas. Ele se gabou do meu trabalho, minou minha confiança e acabou me demitindo por questionar uma decisão que mais tarde se provou desastrosa para a empresa. Ashley assentiu, entendendo imediatamente. Aquela experiência me moldou, continuei. Prometi a mim mesma que, se algum dia tivesse o poder de impedir que outras pessoas passassem por esse tipo de tratamento, eu usaria. Mas, para realmente entender o que precisava mudar na Morgan Industries, eu precisava vivenciar isso em primeira mão. Relatórios e entrevistas podem dizer o que está acontecendo, mas não como você se sente. E como você se sentiu? Ela perguntou suavemente. Desumanizante, admiti. Mesmo sabendo da minha real posição, ser demitido como inútil na frente dos colegas foi genuinamente doloroso. Isso me deu uma compreensão visceral do que os funcionários vinham suportando há anos. Essa conversa reforçou uma decisão que eu vinha considerando. Na semana seguinte, anunciei uma nova política da empresa que se tornaria parte da nossa cultura corporativa: mudanças trimestrais de perspectiva, nas quais executivos e gerentes trabalhariam em diferentes funções na organização, não como supervisores, mas como membros da equipe. Liderança exige compreensão, expliquei na reunião geral da empresa que anunciou a iniciativa, não apenas intelectualmente, mas também experiencialmente. Não podemos criar políticas eficazes ou tomar decisões sensatas sem saber como elas impactam todos os níveis da nossa organização. O programa foi recebido com entusiasmo pelos funcionários e ceticismo saudável por parte de alguns executivos. Liderei pelo exemplo, programando meus próprios turnos trimestrais em vários departamentos e exigindo que todos os membros da equipe de liderança fizessem o mesmo. 6 meses após minha experiência secreta, a Morgan Industries havia se transformado de um estudo de caso sobre cultura tóxica no ambiente de trabalho em um exemplo de gestão inovadora e centrada no ser humano. Publicações do setor notaram isso, com várias delas destacando nossa transformação em artigos sobre reformas no ambiente de trabalho. Mais significativas do que o reconhecimento externo foram as mudanças que observei em nossos funcionários. As pessoas caminhavam com confiança em vez de medo. A colaboração substituiu a competição. A inovação floresceu em um ambiente onde as ideias eram bem-vindas, em vez de reprimidas. No aniversário da minha aquisição da empresa, refleti sobre a jornada em um diário pessoal. Há um ano, comprei uma empresa com produtos sólidos, mas com uma cultura fragmentada. Há 6 meses, vivenciei pessoalmente a liderança tóxica que estava destruindo o potencial tanto do negócio quanto de seus funcionários. Hoje, presenciei algo extraordinário. Durante uma reunião de desenvolvimento de produto, um funcionário iniciante questionou com confiança a suposição de um vice-presidente, oferecendo uma abordagem alternativa. Em vez de ficar na defensiva, o vice-presidente respondeu com genuíno interesse e apreço. Este pequeno momento representa tudo aquilo pelo que temos trabalhado: um ambiente de trabalho onde a hierarquia não silencia a verdade,
onde cada voz tenha valor e onde liderança signifique levar os outros em vez de dominá-los. Os resultados financeiros estão validando nossa abordagem. A receita aumentou 23%. Os custos caíram. A retenção de funcionários nunca foi tão alta. Mas as métricas que mais importam para mim são as mais difíceis de quantificar: as risadas que ouço nas reuniões, a energia nos espaços colaborativos, a maneira como as pessoas falam sobre seu trabalho com orgulho em vez de resignação. Minha experiência como agente secreto foi profissionalmente esclarecedora, mas pessoalmente dolorosa. Ouvir "você não pertence a este lugar" me atingiu mais profundamente do que eu esperava. Mesmo sabendo da verdade da minha posição, essa frase se tornou um lembrete da responsabilidade que acompanha a liderança. Cada pessoa merece sentir que pertence, que sua contribuição importa, que sua humanidade é respeitada. O poder não existe para elevar quem o detém, mas para elevar todos sob sua influência. Essa é a lição que levo adiante, não apenas na Morgan Industries, mas em todos os empreendimentos que empreendo. Continuo aplicando essa filosofia em todos os meus empreendimentos comerciais, mantendo a prática de vivenciar em primeira mão a cultura organizacional de qualquer empresa que adquiro ou lidero. Essa abordagem tem seus críticos, que questionam a ética da falsidade ou a eficiência de ter um CEO em cargos de nível básico, mas os resultados falam por si. Empresas que respeitam e valorizam cada funcionário superam consistentemente aquelas movidas pelo medo e por hierarquias rígidas. Quanto a Thomas Wilson, ocasionalmente vejo seu nome em sites de relacionamento empresarial, transitando entre cargos de nível médio em várias empresas. Não guardo rancor dele, mas espero que, em algum momento de sua jornada, ele tenha aprendido o que eu descobri na Morgan Industries: a verdadeira liderança não consiste em fazer os outros se sentirem pequenos para que você se sinta grande. Trata-se de criar espaços onde todos possam crescer, contribuir e dizer genuinamente: eu pertenço a este lugar. E você? Já passou por um ambiente de trabalho tóxico ou por um líder que usou sua posição para diminuir, em vez de desenvolver, os outros? Como você lidou com isso? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais experiências que podem nos ajudar a nos tornarmos melhores colegas e líderes. E lembre-se, às vezes, a pessoa mais poderosa na sala não é aquela com o cargo mais alto ou a voz mais alta. Obrigado por ouvir e desejo a vocês locais de trabalho repletos de respeito, crescimento e pertencimento.